Continuando nossa exposição em Eclesiastes, agora capítulo 7, versículos 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes 7, 10, 11 e 12. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Pois não é sábio fazer esta pergunta. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra lida, nos ajuda a aprender essas coisas sobre a sabedoria que Salomão, inspirado pelo Teu Espírito Santo, nos ensinou muitos anos atrás. E que nós possamos hoje viver de uma maneira tal que possamos exibir ao mundo o quanto este livro aqui nos influencia e mexe com o nosso coração a ponto de direcionarmos nossos caminhos, mesmo que sejam muito esquisitos aos olhos do mundo, mas direcionarmos os nossos caminhos por este caminho aqui. A Bíblia tem esta força sobre nós. Certamente para isso precisamos abrir o coração ao Espírito Santo. É quase que pedir a mesma coisa, que nós sejamos mais dóceis e mais dispostos a abrir o coração para que o Teu Espírito nos ensine, nos influencie e nos dirija. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos esta pregação e os resultados. Amém. Um assunto em comum nesses 3 versículos, não é muito difícil perceber, é a sabedoria. Passei um pouco da metade do livro, então me deu vontade de fazer um pequeno balanço sobre o assunto sabedoria no livro. E descobri muito interessante. Até aqui, Salomão havia falado de 12 vezes sobre sabedoria. Várias delas falando da própria sabedoria que Deus deu a ele e da profunda reflexão que ele fazia dentro desta sabedoria que Deus havia dado. Reflexão sobre o significado da sabedoria, o valor real da sabedoria, comparada com a loucura, comparada com a estultícia ou a tolice, tudo isso ele andou trabalhando. E afirmou que na muita sabedoria há muito enfado, lá no capítulo 1 ainda. Disse que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez. Disse que buscar mais sabedoria terrena não traz proveito, pois o que acontece com o sábio, em termos terrenos, acontece com o tolo. E havia dito lá no capítulo 2, 26, que Deus se dispõe a dar sabedoria, agora sim, sabedoria do alto, àquele que lhe agrada. Então, 12 vezes ele havia tratado esses temas. Agora, nesses 3 versículos, ele fala 4 lições sobre sabedoria, que vamos ver. E até o final do livro ainda falará mais 12. Eu estou dizendo que foi curioso, porque eu resolvi fazer esse balanço aqui e descobri que ele havia falado 12 vezes e estaria faltando mais 12 vezes para frente, além dessas 4 lições de hoje. Então, estamos bem no meio mesmo nessa questão do ensino de sabedoria que Salomão tem a nos dar. Então, são mais de 20 vezes o tema é tratado em Eclesiastes. Quando você pensar assim, como é que eu faço para ter sabedoria? O que é mesmo sabedoria? Dizem que essa sabedoria é tão importante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É um assunto
complicado, difícil, profundo, importante. Vá para Eclesiastes e estude sobre este assunto, porque sempre você vai ganhar com isto. Sem falar em Provérbios e em outras passagens. 4 lições nesse texto. O trecho que nós lemos, do 10 ao 12. Primeira, versículo 10. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer esta pergunta. Curioso é que Salomão não explica por que não é sábio fazer esta pergunta. E tem hora que ele explica as coisas, tem hora que ele não explica, e nós ficamos a perguntar, especialmente nesse momento, mas, Salomão, por que não é sábio perguntar por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Por quê? Eu acho que ele diria assim, reflita, pense, se obrigue a pensar, coisa que a nossa geração gosta muito, né? Pensar, refletir, aprofundar. A explicação que eu vejo é essa. Pense, tire suas conclusões, não é tão difícil. Eu ofereço aqui 2 sugestões. Primeira, mostra que a expectativa de que todos os dias devem ser bons. Alguém que pensa assim, os dias passados eram melhores do que esse. Não faça isso não, pense assim não. Por quê? Primeiro porque mostra que quem pensa assim está na expectativa de que todos os dias devem ser bons. O de hoje não é tão bom quanto o dia passado, aí fica perguntando. Claro que essa pergunta embute um lamento, está lamentando. Como se dissesse, eu estou surpreso, eu não estou achando muito bom que os dias de hoje não são tão bons quanto os do passado. Mas, meu amigo, é o que você espera? Então, quem acha que todos os dias devem ser bons, está com essa expectativa. E essa expectativa está simplesmente errada. Vai frustrar, totalmente fora da realidade. Inclusive, o versículo 14 instrui como reagir nessa variação entre dias bons e dias ruins. O versículo 14 está fora da nossa pregação hoje. Devo pregar sobre ele na próxima, se Deus quiser. Pretendo abordar os versículos 13 e 14. Mas o assunto ainda vai estar mais ou menos aqui no foco. A outra sugestão quanto ao porquê não é bom ficar perguntando por que os dias passados foram melhores do que os atuais, é que isso pode gerar uma certa nostalgia, uma certa saudade dos velhos tempos. Há muito esta ideia de que os bons e antigos velhos tempos. Curioso é que a ideia de antigo vem junto com a ideia de bom. O tempo antigo, como era bom, uma ideia de saudosismo. E esta ideia ou esta nostalgia pode ser paralisante. Ela tem muito a atrapalhar no dia a dia que enfrentamos constantemente, não trazem benefícios para a realidade dura de cada dia, mesmo que essa dureza inclua bons dias, bons períodos, sempre alternando com os difíceis. É curioso. Há um provérbio que vocês sabem muito bem, saberão completar: águas passadas não movem moinhos. Pois é. Só as correntes que passam pelo moinho, rodam o moinho, e o moinho, então, é ligado a algum aparelho, algum tipo de conexão que vai gerar força, energia ou coisa desse tipo. As águas que já passaram ontem por esse moinho não o movem mais. Acabou-se. Então,
me lembrei disso e achei que aplica muito bem. Dias passados não movem, não resolvem os dias de hoje. Isso não significa que devemos nos livrar do passado, a ponto de nem ver fotos. Eu não posso nem, quer dizer que nem foto eu posso ver, porque eu me lembro dos dias passados. Era bom, como era mais novo, como era mais forte. Ainda assim uma coisa, os dias passados, como era tão linda a criancinha que hoje tem 40 anos. É bom, isso é bom, tudo bem. Não vai evitar fotos por causa disso, não, ainda mais falando a alguém que gosta muito de bater foto, embora sou acusado caluniosamente que eu não gosto de bater foto de gente. Que eu só gosto de bater foto de borboleta e passarinho. Essa calúnia não é assim tão infundada, não, eu tenho que reconhecer. Mas um pôr do sol, um nascer do sol, ontem eu acordei 5h30 da manhã para bater foto do sol nascendo em cima do mar. Espetáculo. Então, um dia eu vou olhar para ela e dizer, aquele dia foi legal, foi bom, então. Então, não é errado esse tipo de coisa, de ligação gostosa com o passado. As boas lembranças fazem, sim, parte do nosso patrimônio de vida. Sem dúvida. Além do mais, o passado é muito útil para tirar lições. Sem romantismo, sem uma nostalgia que desanima, como era bom era naquela época. E curioso é que muitas vezes o passado tem a habilidade, a maneira de dizer, de quase que esconder muitas coisas que nós sofremos naquela época, mas que nem nos lembramos mais. Aí ficamos a recordar as boas fotos, as boas lembranças, e fica uma aura assim meio editada do passado. O passado era gostoso, era legal demais, já passou, o aperto já passou, a dor já passou, o sufoco já passou, a liseira crítica já passou, que ameaçou você perder sua casa e tal, passou. Agora, ruim é a de hoje, é a dívida de hoje, é o problema de hoje, é a dificuldade de hoje, se misturam com as coisas boas, e aí quase que se anulam, ou se nós não tivermos muita sabedoria, não vamos saber aproveitar as coisas boas, vamos misturar com as ruins, as difíceis. Quando olho para o passado, ressaltam as boas, como era bom, então é uma coisa meio romantizada. Muita sabedoria de Salomão diz isso aqui. Não significa que o passado não tenha utilidade, e muita tem, como eu já falei, até para tirar lições positivas, como fulano agiu, como eu próprio agi e tal, e negativas naquilo, erro que eu cometi, erro grande que eu fiz ali. Então, aproveite, olhe para o passado e aprenda e não faça mais, nem as suas vantagens. Seja o que for, o que a palavra adverte a nós é que passado não é coisa simples de se lidar. Uma vez um irmão nosso em Cristo que está aqui foi conversar com um pastor de uma igreja chamada Batista. Aí, quando esse pastor começou a dizer, é porque o irmão precisa se concentrar e voltar para o útero da sua mãe. Aí o irmão que está aqui presente parou nesse ponto, riu e desconversou e nunca mais quis conversa. Porque está lidando com o passado de uma maneira muito esquisita, esse pastor. Voltar para o útero da sua mãe, na mente. Agora, para que eu não sei, com que utilidade, o que ia fazer com isso, a base bíblica para isso, não tem nada nas escrituras para isso. E vocês sabem que há setores inteiros da psicanálise, da psicologia e tudo que dão valor ao passado. Eu admito que pode haver muitos casos em que serve de ajuda, de lembrar do passado, de traumas, de abusos e coisas assim, mas em tudo que o homem, o ser humano, coloca a mão, ele estraga, né? Ele exagera para um lado ou para o outro,
Então, há muitas vezes essa questão de regressão ao passado, grito primal e coisas estranhíssimas que se ouve falar de pessoas sérias que estudaram, são charlatães, não, mas que estão convencidas que o passado, de alguma maneira, é uma fonte de riqueza muito maior do que de fato é e que pode ajudar a pessoa até a se entender muito melhor, recuperar relacionamentos e tudo mais. Repito, vai haver a ocasião disso. Vai haver uma ocasião de confrontar alguém, um pai, uma mãe, um irmão, que teve um problema lá atrás, e agora se conversa, se reconcilia, abre o coração. Eu entendo isso, reconheço que tem os momentos. Mas é a questão do exagero e de peito aberto demais para essa coisa, essa situação, esse assunto chamado passado. Mexa com cuidado com o seu passado. E aqui está um cuidado que Salomão adverte a nós. Não fique mexendo com o passado para lamentar. Aí você desliga das coisas ruins que o seu passado certamente teve também, misturadas com as boas, você anula, levanta as boas, mais do que é para ser, e fica vivendo um sonho cor-de-rosa, uma realidade onírica que não vai levar muita coisa e desanimando a enfrentar os dias de hoje, as dificuldades, e querendo ir lá para trás. Muitas vezes, quem envelhece mais, enfrenta mais esse tipo de problema. Claro, um adolescente tem muito pouco passado. Um adulto tem mais passado. Alguém mais maduro ainda tem mais ainda. Um ancião tem muito mais. Vai chegar ao ponto que vai ter quase só passado. E pouco futuro pela frente, até pela idade, pela situação, pela saúde. Então, é algo que os que estão avançando mais na idade devem ter cuidado, como é que vai lidar com o seu passado. É necessário ter sabedoria para lidar com o seu passado, que é totalmente diferente do meu, que é diferente dos meus irmãos, que viveram com o mesmo pai e a mesma mãe lá na mesma casa. É totalmente diferente o que está aqui dentro, da cabeça de cada um. Experiências parecidas, naquele dia que o pai e a mãe levaram para passear para o lugar tal, foram para a praia e tal, experiências em comum. Mas o que está na cabeça de cada um é completamente diferente, tirando os fatos que aconteceram, mas a interpretação dos fatos, a memória dos fatos, tudo completamente diferente. Então, você tem o seu passado para lidar todo dia, 24 horas por dia. Então, cuidado com ele. Eu andei estudando um pouco isso aqui, e eu vi algumas passagens do Novo Testamento que apontam na direção do seguinte: deixa o passado no lugar dele. Ou seja, no passado. Um tanto quanto no passado. E olhar para frente. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 e 14. Irmãos, quanto a mim, o assunto aqui é perfeição. É um assunto não muito simples, eu não vou mergulhar aqui porque não é o caso. Eu quero só que fique claro o ponto que eu quero comentar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Opa! Grifa essa se você gosta de grifar a sua Bíblia e se é o caso de você achar que vale a pena. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, aqueles que gostam de ficar remoendo o passado, olha lá, é Bíblia aqui, pura, e avançando para as que estão diante de mim.
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Espetáculo. Bem em cima do que a gente vem comentando, Filipenses capítulo 2, não é que a Bíblia está em cima do que eu venho comentando, eu venho comentando o que está em cima da Bíblia, obviamente. Então, Filipenses 2, 12, só voltando uma página atrás aí. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus... E continua, mas eu só quero chamar a atenção desse aspecto. Desenvolvam a vossa salvação. Ninguém desenvolve nada no passado. O passado está desenvolvido, está feito. É só recordar. O máximo que se pode fazer com o passado é recordar e, como eu já comentei, tirar algumas lições. Pronto. Mas não move moinho. Águas passadas. Então, aproveite a vida que vocês têm, a energia, o pensamento, a inteligência, tudo, e desenvolva a salvação de vocês. Aperfeiçoem no sentido de se entregarem mais a Deus para serem santificados, para praticarem boas obras. Apliquem, invistam. Você não vai investir nada um mês atrás, já investiu. Se eu soubesse, eu não tinha investido naquela ação que caiu logo no começo da pandemia. Pois é. Se eu pudesse voltar ao passado, eu não investia mais. É fácil assim, né? Ela diz que olhar para o passado é visão 20/20. Visão 20/20, de acordo com os oftalmologistas, é a visão perfeita. 20/20. Perfeito. Então, aí dizem, olhar para trás, todo mundo tem visão 20/20. Por quê? Porque já sabe o que aconteceu ontem. Sabe, está escrito lá e já resolveu. Pronto, não adianta mais. Não desenvolva, aplique suas energias para o que está vindo pela proa no seu dia a dia. Lucas 9:62. Diz assim, Lucas 9:62. Mas Jesus lhe respondeu, está fora do... Quer dizer, eu não estou abrangendo o contexto todo, porque não precisa, eu estou com um ângulo muito preciso aqui, questão do passado. Então, Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para a frente, não é isso? É apto para o reino de Deus. Não. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, está habilitado para isso, está em condições de trabalhar para o reino de Deus. Olhando para trás, não adianta, é para frente. 2 Coríntios 5:16, várias passagens eu encontrei, eu fiquei até satisfeito, porque ficou até mais fácil apresentar minhas sugestões quanto aos porquês de Salomão, para nós não ficarmos olhando para trás dizendo, que tempo bom, melhor do que os de hoje. Então, 2 Coríntios 5:16, assim que nós, daqui por diante, essa é uma passagem muito curiosa, eu não quero gastar tempo com ela, eu tenho muito ainda para falar. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante, ou seja, mudou aqui. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E a passagem continua. Que coisa interessante. Os que conheceram Jesus Cristo pessoalmente aqui precisam se acostumar a pensar nele como hoje ele se apresenta onde ele está. É muito diferente o passado de Jesus, é o que ele quer dizer aqui, o passado de Jesus aqui nesta terra, para vocês que o conheceram segundo a carne, ou seja, pessoalmente pegaram dele, apertaram a mão dele, abraçaram-no, ouviram a cor dos olhos dele. Para vocês, esse tipo de conhecimento de Jesus, quase disse assim, esqueça. Quase, né? Mas é o que ele diz. Se alguém conheceu Jesus assim, é melhor mudar a maneira de conhecê-lo.
e de reconhecê-lo agora como Deus, ao lado do Pai, lado direito de Deus, à esquerda de Deus, ou seja, deixa o passado. Deixa o passado. Eu conheci Jesus, eu tive com ele, inclusive naquele dia, ele estava até triste, eu estava até alegre, ele riu, ele chorou, isso, aquilo. Ótimo, ótimo, mas mudou muito. Olha o passado, cuidado quando vai mexer com o passado de Jesus Cristo para você que o conheceu. Paulo estava naquela geração ainda. Curioso isso. Finalmente, Hebreus 6:1. Por isso, Hebreus 6:1, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando os princípios elementares, aquilo que você aprendeu no começo, ou seja, no passado, avancemos. Ninguém avança para o passado, avança para a frente. Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus e tal. Quis só dar o tom. Mais uma vez as Escrituras. Olha o passado, cuidado ao lidar com o passado. Não se enganche com o passado. E Hebreus 12:1 e 2, finalmente, até ir para a próxima lição. Portanto, nós... 12:1 e 2, Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ninguém corre para trás. Para frente. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca, a passagem continua. Não se livre do que... Interessante que aqui ele diz até do presente. Se livre do presente, de hoje, das coisas que estão lhe apertando aí, mareando você com os seus pecados. Se livre disso e toque para frente. Até o presente. Tenha cuidado. Não trate de uma maneira exagerada o presente, não. Concentra no futuro. Imagine o passado. Uma lição extra com relação a essa questão de passado. Há perguntas ou indagações ou especulações que é melhor não fazer. Não é sábio querer saber tudo o tempo todo. Não pergunte, não fique dizendo por que o passado foi melhor do que isso. Pergunte. Como eu disse, é extra. Está valendo tudo o que eu falei. Talvez bastaria esse, para ajudar a entender. Não fique perguntando, por que minha vida foi assim durante 3 anos, depois mudou, agora foi assado, e foi um período tão bom que eu tive, agora as coisas tão esquisitas, e por que isso e por que aquilo? Vai ver que é porque eu não morei com fulano, o fulano não é crente, não, é porque eu acho que eu não fui muito correto na empresa lá onde eu trabalhava, deve ser por isso. Aí começa a pensar e querer saber os detalhes do que Deus tem feito na sua vida, a ponto de ficar muito claro para você que, de alguma maneira, o passado mudou muito a forma como você vivia ou se apresentava, as circunstâncias ao seu redor mudaram muito, demais e tal. Tá bom, mas não fique perguntando, não. Até porque não vai ter nem resposta para esse tipo de pergunta. Então, é uma lição extra que eu tirei para a minha própria vida. Aí. E eu já ouvi pastores velhões, eu novinho ainda e tal. Por que isso? Por que aquilo? Eu dizia, eu ouvia deles algumas coisas. Fique perguntando muito, não. Fique indo fundo demais. Deixa algumas coisas. Isso é totalmente, quer dizer, não medite, não reflita, não é isso. Pode refletir e meditar. Mas saiba quando parar, quando mudar de rumo numa reflexão, numa meditação, saiba quando aquilo não tem futuro, como se usa dizer. Tem futuro, não tem benefício nisso aqui.
não quero saber cada detalhe de cada coisa. Como é que você fez isso? Como é que você fez assado? E aí esmiuça demais. Ainda mais olhando para trás, deixe. E tira as lições e ponto. Eclesiastes de novo, capítulo 7, versículo 11, a primeira parte. Então, Eclesiastes 7 e 11, a primeira parte diz: boa é a sabedoria havendo herança. A palavra herança no hebraico significa, na realidade, propriedade. A ideia parece ser de que posse de bens pode ser muito positiva se houver sabedoria ao lidar com aquele patrimônio, com aquele dinheiro. Talvez, mas não obrigatoriamente herdado. Se você tem muito dinheiro porque herdou de alguém, ou se você tem porque você conquistou, as duas coisas são aplicáveis, porque a palavra mesmo em si, ela é mais abrangente do que herança. Como eu falei, é propriedade. Okay? Então, boa é a sabedoria havendo propriedade. Então, o assunto aqui não é o valor intrínseco da sabedoria, mas o que ela pode produzir em termos práticos, se houver alguma disponibilidade de dinheiro, para que a sabedoria, ao querer fazer algumas coisas, e tudo nessa terra, ou quase tudo, envolve dinheiro, a sabedoria pode se valer de algum dinheiro. Muito bom isso. Interessante. Muito bom isso, Salomão diz. Se houver dinheiro do lado e a sabedoria aqui para aplicar ali, show. É o que ele quer dizer. Um rico que tenha sabedoria pode ter um tipo de utilidade à humanidade que um pobre não pode ter. Sabemos que há bilionários que dedicam muitos dos seus bilhões para causas humanitárias. Não tem nada a ver com ganhar a salvação, vocês pensam que vão, que não vão, eu não estou tratando desse assunto. Mas os bilhões de um cidadão pode ser extremamente útil à causa do estudo do câncer, de resolução de problemas, de vacina para a Covid, como eu sei que é o caso atualmente, e para milhares de outras aplicações, para ciência, educação, tudo. Até prótese para crianças que perderam as pernas por causa de minas plantadas por guerras passadas. Todo tipo de utilidade, o dinheiro pode ter quando entra sabedoria para aplicá-lo. Vai ter uma passagem, está em Eclesiastes 9, eu não vou ler, porque nós vamos chegar algum dia por lá e eu trato lá. Então pronto, pastor, é o seguinte. Como eu não sou rico, eu não sou nem bilionário, nem milionário, porque nem um milhãozinho. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Tem. Tudo a ver. Ainda mais porque o contexto nem fala em riqueza, ele fala em propriedade. Ele fala em possessão. Então, um carrinho usado, velho, é tanto propriedade quanto um Porsche de R$1,5 milhão. Propriedade, do mesmo jeito. Cada um tem uma chave, essa chave aqui deve ser toda magnética, de ouro, flutua, fala, sei lá. E aqui é a velha chavezinha que a gente já conhece. Não tem nem tem que abrir na mão. Não interessa, é propriedade. É propriedade do dono. Com o carrão de lá, é propriedade do dono. Então, o assunto é propriedade. Havendo sabedoria com propriedade, a junção dessas duas coisas é muito benéfica. Uma poupança de R$1.000 é tão propriedade quanto de R$1 milhão. Propriedade. Então, é preciso sabedoria para usar tanto uma como a outra. Eu tenho R$1.000 de poupança. Como é que eu vou aplicar isso aqui de uma forma tal que esses R$1.000 de alguma maneira sejam úteis e tal? Claro que você pode.
Primeiro, porque Deus vê logo o coração e a intenção da pessoa. Mas não é o que Salomão está tratando aqui, ele está tratando da parte pragmática. Como eu disse, o que tem R$1.000, o que tem 100 mil, o que tem 1 milhão, o que tem 100 milhões, o que tem 1 bilhão, a capacidade de fazerem o bem, no sentido de ajudar e tal, é crescente com a possessão. Isso é óbvio. Mas não significa que o que possui pouco está fora dessa equação. Quer dizer que isso aqui só se aplica para ter 500 mil. Pronto. 500 mil para cima, esse versículo aqui está valendo. Para baixo, você é liso mesmo, lamento muito. Nós, né? Mas não é bem assim. Ok? Independente da sua propriedade, é bom quando ela vem acompanhada com sabedoria. Olha o valor prático da sabedoria. Seja qual for o tamanho da sua propriedade, das suas posses, peça a Deus constantemente sabedoria para você usar a sua possessão, pequenina, média ou grande ou enorme. Peça sabedoria. E Salomão, às vezes, ele fala de sabedoria que é evidente, sabedoria do mundo aqui. Às vezes até critica. Aí, às vezes, ele fala de sabedoria divina, que, obviamente, é o máximo que se pode almejar de sabedoria. Às vezes, ele não deixa muito claro, está falando de sabedoria humana ou divina. Mas, seja como for, é muito gostoso para o crente ler essas passagens, porque pensa assim, bom, sabedoria, eu tenho à minha disposição da melhor qualidade que existe, a de Deus. Então, ele está falando aqui qual é o tipo de sabedoria, eu quero saber o seguinte, eu quero pedir a Deus sabedoria dele, para aplicar aqui com meu dinheiro, com minha virtude, com as minhas condições, com minhas circunstâncias. O dinheiro aqui é uma particularidade que Salomão abordou aqui. Mas a oração do crente é essa, Senhor, eu tenho à minha disposição a sabedoria do Espírito Santo, que habita em mim. Eu posso me utilizar, ainda mais quando a tua palavra promete. Quem quer sabedoria, faça uma novena para Deus. Tem sentido fazer novena? Faça uma promessa. Agora eu me compliquei aqui. Uma promessa aí para Deus, para sei lá o quê. Não é bem isso, não. Quer sabedoria de Deus? Triplique o dízimo, meu irmãozinho. Compre de Deus. Peça emprestado de Deus. Peça a Deus, que a todos dá. Livremente, sem passar no rosto. Tome. Você quer a sabedoria minha? Do mais alto nível que existe, do Criador, quero, aqui. Agora, peça com fé e tá, e venha algumas particularidades daquela passagem. Mas é um espetáculo isso aqui. Ok? Então, peça a Deus sabedoria para aplicar o que você tem e investir e utilizar de uma maneira sábia, equilibrada. Tem pessoas que mal têm da subsistência. Então, a maneira daquela pessoa aplicar a posse vai ser muito limitada. Mas haverá uma maneira, nem que seja de convidar o vizinho para comer o pão naquela noite, porque o vizinho está sem o dinheiro do pão, e você tem a sua propriedade, a sua posse, permitiu comprar pão e um pouco de leite naquela noite. Chame o vizinho, a vizinha, a viuvinha lá, ou alguém, ou velhinho, ou mesmo um adolescente abandonado, sei lá, e reparta com ele o seu pão, sua propriedade. Então, use com sabedoria a sua propriedade, nem que seja um pedaço de pão. Peça a Deus esse tipo de sabedoria. Terceiro, essa é misteriosa, ninguém sabe direito o que Salomão quis dizer. Eu tenho a sugestão, mas não passa de sugestão.
Ela, a sabedoria, é proveitosa para os que veem o sol. Será que ele está falando aqui do cego? Que a sabedoria não tem nada, não pode ser aproveitada de maneira nenhuma para quem é cego? Não, é óbvio que não. Ninguém pensa nem assim. Eu não vi um comentarista, um estudioso desse comentar que devia estar pensando nas pessoas que têm olhos e em contraste com os que não têm o dom da visão. Não é razoável. No hebraico, a palavra proveitosa significa superior, ter vantagem, ou ser melhor. Ou seja, a tradução é boa. A sabedoria é vantajosa, é proveitosa para os que veem o sol. Muitos interpretam no sentido mais comum da expressão, que é estar vivo. Então, nesse caso, Salomão estaria dizendo que a sabedoria seria útil, ou é útil, seria útil se utilizada nesta vida. E na próxima vida não vai ter mais a sabedoria que nos é disponível hoje. Então, muitos acham meio timidamente que é por aí. Eu não vejo muito sentido, mas como falei, não tem quem possa dizer, é exatamente isso que Salomão quis dizer. Eu prefiro, pelo menos para mim próprio, e compartilho com vocês, que talvez seja uma metáfora de ver o sol como enxergar coisas ao redor, que estão atentos, que estão ligados, alguma coisa assim. Então, é como se a sabedoria fosse muito melhor aproveitada, se utilizada por quem presta atenção, quem quer aprender, quem está com a visão acurada e tentando enxergar melhor as coisas da vida, interessado em aplicar o que aprendeu. Então, se isso significa o que Salomão quis dizer ou não, não posso afirmar. Mas, seja como for, procure observar a sua vida comparando o que a Bíblia ensina e com o que você pensa, como você age, suas atitudes, suas ações. Enxergue, veja as coisas com a visão da sabedoria de Deus. Seria a maneira que eu teria de aplicar isto aqui, um pouco timidamente, como já falei, mas porque a gente só pode imaginar o que Salomão queira dizer aqui. Então, o crente não pode andar nos caminhos do mundo. A gente sabe que o mundo é muito ligado com trevas. Então, aqui ele está falando em ver o sol, ver a luz. Por isso que eu acho que a maior chance de estar envolvido aqui, envolvida a ideia de enxergar, de ver, em vez de tampar os olhos, de ficar míope para uma coisa, ou mesmo cego. Jesus disse que um cego dirigindo o outro não vai dar em nada. Por quê? Porque ele não vê a luz, não vê a luz do sol. Então, eu associei mais ou menos com isso aí. E o crente não pode andar em caminhos deste mundo, não pode, não deve. Ele vai ter que andar na contramão do mundo. Essa é uma verdade dura de nós admitirmos, nós assimilarmos, se dizer para um jovem, para um adolescente, está lutando contra o seu pecado, até mesmo com relação à sua salvação em Cristo, se converte, se não converte e tal. Jesus disse que ninguém constrói uma torre sem calcular antes o custo, porque vai ficar pela metade uma vergonha para o construtor abandonar uma obra na metade porque não calculou direito. Então, Jesus faz da conversão coisa muito séria, como se dissesse, não se converta à toa, não. Não vá se converter porque seu pai quer, sua mãe quer, seus filhos querem, ou o pastor da igreja fica lá insistindo. Não. Você vai se converter sabendo o que está fazendo, entregando seu coração, que é sujo, pecador, a mim. Calcule o custo, e você vai ser meu servo, meu filho querido, mas meu servo, minha ovelha, mas meu servo. É isso. E eu posso cobrar de você o preço do seu sangue, porque me seguiu. Posso pedir de você, seu filho, sua mulher, alguém muito querido. Posso, porque é o preço. Eu quero assim.
Senhor, está muito duro. Ouça e pense e fique à vontade. Eu tenho que enterrar meu pai que morreu ali. Eu fiz um negócio, eu tenho que fechar ali, registrar no cartório. Eu tenho isso. Vá. Pode ir. Senhor, eu quero te seguir, eu faço tudo que a lei de Deus manda e tal, e tal. Então, faça o seguinte, vende tudo que você tem e me siga. Eu não quis dizer que todo mundo, para se converter, tem que vender as coisas e seguir Cristo. Não. Aquele camaradazinho ali era. E talvez, se ele for, pois eu vou agora. Jesus disse, tá bom, tua intenção valeu, vem para cá. Ninguém nem sabe. Ou se diz, pois vai mesmo. Custo alto. Então o mundo é ruim. Ele é em trevas, está nas trevas. Então você quer sabedoria de Deus? Quer que Ele lhe dê sabedoria? E você quer aplicar essa sabedoria, que é o que a passagem está fazendo aqui, 4 lições práticas sobre sabedoria? Pois se prepare para andar na contramão do mundo. O mundo é cego, não quer ver. Vive em trevas, eu estou avisando. Se você for andar no compasso do mundo, você vai andar na escuridão. Não está enxergando a luz do sol que eu estou lhe dando. A luz, a conversão lhe oferecendo, sabedoria do alto, mas você vai precisar utilizar mesmo. Não é todo mundo que eu exijo a morte de alguém para provar a sua fidelidade, nem a sua própria morte, às vezes até torturada, ou torturado. Não é todo mundo assim, não. Muitos não são. No nosso meio aqui, no nosso país, pelo menos, nosso país sempre foi assim, é minoria. Ninguém sabe para frente. Mas, olhando para trás, é minoria. Então, mas pode ser um custo altíssimo de terminar o namoro com uma menina queridíssima, ou com um rapaz queridíssimo. Mas quando a Bíblia diz, não case com alguém que não tem também Cristo como Salvador. Então tem que acabar esse noivado? Tem. Eu não acabo. Tudo bem. Fique à vontade. Aí a pessoa se converte mesmo assim, de coração. E é um crente ali. Jesus não rejeita, não. Mas o crentezinho ali vai sofrer. Muito provavelmente. A ponto de um dia alguém chegar para mim, um colega pastor, disse, pastor Mauro, escreva um livro sobre mulheres casadas com maridos não crentes, sofrem tanto. Eu tenho tantas histórias, faça um livrinho dizendo isso aí. Foi depois que eu escrevi Coração Dividido, por namoro entre crente e não crente. Eu falei, faça um livrinho aí. Deus me deu o privilégio e eu fiz entre 2 senhores. Por quê? Por causa da quantidade de mulheres que sofrem, porque algumas delas desobedeceram, outras não. Outras se casaram sem ser crentes, se converteu só, o marido ficou na incredulidade. Claro, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de casos que eu falei no livro, alguns, nesses casos também, de mulheres que foram ao altar, sabendo. Ou mulheres que foram ao altar, sabendo, mas sabendo mesmo. Aí é duro. Então, antes de passar para a última, essa é meio misteriosa, como eu disse, mas tire essa lição. Enxergue para poder receber a sabedoria de Deus. Não adianta nada você ter sabedoria de Deus e fechar os olhos e andar conforme o mundo. Não adianta. Capaz de nem lhe dar. Ou lhe dá e vai cobrar de você, eu não sei. Mas você quer sabedoria de Deus? Mas quer mesmo? Tiago diz, né? O livro de Tiago, que quem quiser peça a Deus, que Ele dá liberalmente e não nega para ninguém. Então, eu vou pedir. Peraí. Tá certo, que é só pedir mesmo, pedir com fé, tá valendo tudo aí. Mas você vai usar essa sabedoria aí? Consta que há um tempo atrás, um missionário, muitos aqui até conhecem, a filha pequenininha, adolescente, pediu R$5 no shopping. Aí o pai deu, aí disse, use esse dinheiro com sabedoria. Assim, numa gravidade enorme. 5. Acho que um picolé devia ser uns 6. Não sei. Eu sei que virou quase uma piada, mas não é piada, não, é fato. Né? Use com sabedoria. E esse pai está
certíssimo. Usar 5 reais com sabedoria, usar 50, usar 50 mil. Será que ela um dia vai ficar milionária pelos caminhos de Deus? Não sei. E vai aplicar $1 milhão dela, ou de reais, eu não sei. Use com sabedoria. Então é como se Deus dissesse assim: você quer sabedoria? Está pedindo mesmo? Estou. Para quê mesmo? Escreva aí um testezinho, escreva aí em poucas linhas para que você quer sabedoria. E inclua aí a sua decisão de usar, sabendo que essa sabedoria que eu vou lhe dar vai entrar em choque contra o mundo onde você vive, e eu sei o quanto você gosta dele. Amizades, dinheiro, por si, e muitas outras coisas. Sexo, o que foi? Eu sei o que é que ele amarra ao mundo. Pois se eu lhe der sabedoria, eu vou lhe dar, mas eu vou lhe cobrar para que você utilize de uma maneira com os meus princípios. Vai dar trabalho, vai dar sofrimento, vai dar provavelmente perseguição, mas esse é o efeito da minha sabedoria na alma de alguém. Você ainda quer ou quer pensar? Último, versículo 12. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro. Olha só, de novo Salomão falando em dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. A quarta sabedoria, então, é que ela protege. De fato, há muitas passagens na Bíblia que falam dos benefícios da sabedoria, e aqui o que ele está apontando é o benefício da proteção. Mas, em vez de afirmar isso de uma maneira absoluta, a sabedoria protege. Não. Ele faz de um modo comparativo. Ele compara a sabedoria com outro tipo de proteção, a do dinheiro. Essa questão de dinheiro é interessante nas Escrituras. A Bíblia nunca chega a reprovar o dinheiro em essência. Nunca. A riqueza em si, não. Deus teve crentes fiéis, ricos. E tem. Mas ele condena de maneira tão forte o amor ao dinheiro, e ele sabe o quanto o bicho, dinheiro, é perigoso, que se torna um vício. E aí o amor ao dinheiro é altamente condenado nas Escrituras, a ponto de ser chamado de raiz de todos os males. Curioso. Muito interessante. Os perigos que a riqueza traz. Então a Bíblia não deixa a menor dúvida que dinheiro é algo que merece ser possuído com muito cuidado. A maneira como ganha, como quer ganhar, como pensa em ganhar, o custo que a pessoa se dá para ganhar, que aí não é bem ganhar, é trocar. Qual o tamanho da troca que a pessoa faz para ganhar muito dinheiro, dá de si, como alguns dizem, vende a alma para ganhar aqui. Então a questão há muito deixou de ser o dinheiro em si, mas o amor, a ganância, a paixão, o ídolo que o dinheiro se torna muito rapidamente. Então nós vemos aqui, eu confesso que é meio raro, 2 passagens seguidas, pertinhas uma da outra, em que a Bíblia se refere a dinheiro de uma maneira positiva. A primeira nós acabamos de ver, no versículo 11. A sabedoria usada com posse, com dinheiro, é muito bom. E agora vem de novo, a segunda vez, Salomão admitir, reconhecer que o dinheiro ajuda a proteger quem o possui. E é um tanto quanto óbvio. O dinheiro proporciona uma proteção enorme a muitos males deste mundo. Saúde, segurança, melhores condições de vida e muitas coisas outras. Porque tantos poupam o tanto que é possível poupar
segurança para eventualidades futuras. Muito certo. Eu estou poupando para o meu futuro lá na frente, chegar à idade da velhice, as necessidades, então, as despesas, uma cirurgia inesperada, que até um jovem passa, quanto mais alguém mais idoso e tal. Então, tudo bem. O dinheiro protege mesmo e dá segurança. E todos nós sabemos disso e procuramos poupar de uma maneira correta, responsável, e não somente para a segurança, alguns para poder comprar alguma coisa, uma coisa necessária, uma viagem dos sonhos, tudo bem. Mas grande parte do motivo pelo qual nós poupamos, especialmente aqueles com a renda mais baixa, é segurança. Segurança, em primeiro lugar. Então, está tudo ok aqui, não tem nenhuma novidade, não é difícil explicar isso aqui de jeito nenhum. O problema é que o ser humano é tentado a se sentir seguro demais com o dinheiro. Aí já é um outro problema, como eu já comentei, aí vem a idolatria, aí troca a segurança do dinheiro pela segurança do próprio Deus, aí a poupança dele do futuro, ou então a aposentadoria privada, porque a outra não vale muita coisa, mas a privada que está fazendo desde que tem 20 anos de idade e tal, aquilo é a minha segurança de futuro, é ali que eu me agarro e tal, para ofender a Deus, como se fosse pisando, assim, maltratando o coração de Deus, esse tipo de coisa. Está seguro na sua poupança, no seu dinheiro, nas suas posses. Aí dinheiro vira uma desgraça, é aí que a Bíblia vem direto. Mas não é o assunto aqui. Ok? Eu estou só chamando a atenção que aqui é uma passagem que a Bíblia fala de dinheiro de uma maneira positiva. Então, voltando, o dinheiro não é assunto principal aqui na passagem de Salomão, não é o que ele quer tratar. Ele está sendo referido, o dinheiro, apenas como uma comparação com o assunto realmente que Salomão quer tratar, que é a sabedoria. E nessa comparação, o dinheiro perde feio. Famoso dinheiro, tão querido dinheiro, tão sonhado. O que eu faria se eu tivesse R$1 milhão? Há muitas conversas, a gente pensaria que é só de adolescente, mas já havia adultos também conversando isso aí. O que eu faria se eu ganhasse na loteria? 50 milhões. Ih, rapaz, eu acho que eu ia ficar doido. Ficar doido. Não ia prestar, não, mas doido para ganhar, né? Eu acho que eu nem queria, não queria, tá certo. Rapaz, eu ia brincar com meus parentes tudinho. Porque eles iam querer levar esses meus 50 milhões em uma semana. E alguns iam abusar disso, era um problema de relacionamento, que é para muitas pessoas que têm muito. Eu ia dar 49 para o reino de Deus. Aí esse brilho logo na roda, né? Talvez a gente pense assim, é o que daria. Mas tudo bem. Eu daria 49. Com 1 milhão eu viveria muito bem. Aí vão longe, mas em casa de sítio, que não tem muito o que fazer, casa de praia, né? Às noites, assim. Aí as rodas lá, aí vão longe. Essa história, o que faria com 50 milhões? E às vezes está pensando sozinho na rede, né? Em sonho, antes de chegar, em vez de contar carneirinho, tenta contar uns milhões que não tem. Aí se distrai, vai procurar e dá um soninho, e dorme, acorda pobre de novo. Mas tudo bem. O fato é o seguinte, é que, de uma maneira geral, todos pensam, se eu tivesse mais do que tenho, se eu tivesse... Detalhe, o que tem 50 milhões, você pensa que está pensando que ele faz com os 50 milhões dele, está pensando nos 500 do empresáriozão, super empresário que ele conheceu, ou do milionáriozão lá, de sei lá o quê, 500. Aí você conversa com o de 500, e diz, você viu a história ali do Jeff Bezos? Aí ele pula para um que tem 60 bilhões. Aí o que tem 1 bilhão, assim, pequeno. Aí vai dormir, o que eu farei com os 60 do Jeff Bezos, hein? Rapaz, tu tem 1 bilhão! Mas os 60 dele devem ser interessantes. Eu ia fazer isso, aquilo. É incrível, parece coisa de menino. Agora, sabe quem é assim? Você, eu, muitos de nós, ou quase todos nós, em variados graus. Então, o dinheiro é muito, assim,
desejado, olhado e tal. Aí vem Salomão e faz uma comparaçãozinha do dinheiro com sabedoria, o dinheiro 10-0. Apanha da sabedoria. Olha só. Sabedoria que é de graça. Porque Deus promete dar a quem pede. Você quer uma coisa melhor do que dinheiro? Não tem, não. Tem! Sabedoria. Quanto custa? Um coração com fé e bem intencionado para usar essa sabedoria de acordo com os caminhos de Deus, mesmo que encontre a morte por causa de perseguição. É isso aí. Então, a sabedoria bate no dinheiro feio. Por quê? Porque a sabedoria dá vida. Deixando óbvio que o dinheiro não dá. Não, mas pastor, mas tem que ver aqui se está falando de vida terrena ou vida espiritual. Tudo bem, vamos falar dos dois. E talvez Salomão podia estar se referindo aos dois mesmo, não sei. Aí não tem quem saiba. Alguns acham que não, o assunto aqui é a vida na terra. Na terra. Pode ser. Porque ela, se for só isso, ele está dizendo o seguinte: a sabedoria equipa o seu possuidor de uma maneira muito mais completa do que o dinheiro. O dinheiro equipa, o dinheiro usado bem, ajuda, protege. Ele diz, tudo bem, eu concordo, mas proteção mesmo é da sabedoria nesta terra aqui, mesmo só a terra, porque a sabedoria aqui dá vida. A pessoa se relaciona melhor, compreende melhor os meandros da vida, sabe o que evitar, sabe o que não evitar, sabe os riscos que vai correr e resolve não correr, resolve correr. Mas como é que eu sei se aqui eu não devo correr, ali eu devo correr o risco? Como é que sabedoria, sabedoria. Então é uma proteção muito maior, é de outra magnitude. Quantos sábios são pobres e dão conselhos absolutamente geniais de vida que alguém poderia dar metade do seu patrimônio e não teria essa sabedoria para usar? Então é claro que há um sentido em que o dinheiro ajuda a prolongar a vida aqui, no sentido de saúde, de cirurgias sofisticadas ou coisas desse tipo, e lá para o outro lado do mundo, que tem a última novidade na área tal da medicina e tal. E às vezes isso faz antecipar a morte, que vai lá, faz uma experiência pior e morre. Tem um parente que já passou por isso. Ou seja, nem isso é garantido. Mas vamos supor que há uma certa proteção que o dinheiro dá, porque você paga o médico que você quiser, vai tantas vezes quanto queira para lugares distantes e tal. Há uma certa proteção. Mas não chega perto da proteção que a sabedoria dá. O dinheiro compra coisas, né? Compra serviços. Mas de uma maneira meio fria, meio comercial. Então, você vai falar com o melhor especialista do mundo, lá em Ohio, Cleveland, Instituto do Coração de lá, que é um dos melhores do mundo. Lá. E eu sei que lá tem heliporto, onde chega os helicópteros de sheiks, os jatinhos pousam nos aeroportos ali pertinho e pega o helicóptero, desce lá. Hospitais sofisticadíssimos, uma cirurgia pode custar facilmente 5 milhões de reais. Compra, né? Chegou lá e comprou do médico, pagou. É um serviço vendido que o médico faz. Não estou criticando, nem dizendo que são mercenários e tal, não é a vida deles. Tudo bem. Tem os mercenários, como tem mercenário engenheiro, pastor, tem de todo jeito. Então, não é o caso aqui. Mas é um serviço que o dinheiro compra. Alta tecnologia, compra. Tudo bem. Essa coisa meio fria, né? Meio comercial. A sabedoria concede um poder enorme a quem a possui. Ela tem a chave para muitos assuntos complicados da vida. Sabedoria de Deus, do alto, na pessoa. Sabedoria da pessoa, mas recebida do alto. A sabedoria explica coisas que não tem curso, não tem PhD, não tem doutorado, MBA e tal, que explique. Não tem QI que explique. Não tem milhão que explique.
noções de como avaliar situações, de olhar para situações e dizer isso aqui está errado. Por quê? Por isso. Tem sentido. Como é que eu não pensei isso antes? O que o outro está vendo? Sabedoria. Então, a sabedoria protege muito mais, ela equipa de uma maneira muito mais nobre, mais forte, mais profunda o seu possuidor. Eu ainda tenho aqui uns versículos para ler. Já estourei um pouquinho meu tempo. Todo dia eu estou me maltratando, porque estou passando um pouco do meu limite, que é 1 hora. Vou em 1h06. Aí digo, na hora da cereja, aí eu encerro. Pois aguentem aí mais 5 minutos, por favor. Eu acho que eu vou dizer, não sei se é arrogância minha, tenham sabedoria para esperar mais um pouco, mais 10 minutos, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do Mauro, tá bom? Então, Provérbios 16, veja o tempo que você gasta no seu smartphone, tá? Na sua televisão, ok? No seu Netflix, tá legal? Provérbios 16. Aí somos tão rigorosos com o tempo que gastamos nas coisas mais diretas de Deus. É uma tristeza. Eu estou junto com vocês nisso, viu? Provérbios 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Olha aí, comparou de novo sabedoria com grana. Aí, pau, de novo o dinheiro apanha. De novo. Talvez escrito pelo mesmo Salomão. Capítulo 2, versículo 1, voltando lá, Provérbios 2, versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procura tesouros escondidos, o autor sabia muito bem a gana que o ser humano tem por dinheiro, aí ele apelou a fazer uma comparação. Se você buscar sabedoria com a gana com que você procura dinheiro, muitos, não todos os seres humanos são assim, mas de uma maneira geral muitos são, se você procura desta forma, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. É muito bonito. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. O dinheiro fica tão vulgar na hora dessa. Capítulo versículo 7 e versículo 11. Interessante, ainda no versículo 11 do capítulo 2. O discernimento o guardará e o entendimento o... Provérbios 2:11. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá ou conservará. Mesma coisa. Agora ele está falando de uma maneira absoluta. O entendimento protege. Salomão, talvez o próprio, o mesmo autor, o provérbio não foi escrito só por Salomão, mas muitos são. Mas seja como for, lá em Eclesiastes, na nossa parcela, ele comparou. Ela protege, como o dinheiro também protege, mas é muito melhor, porque ela dá vida. E aqui ele está dizendo de novo, protege. A ideia de proteção. Capítulo 13, versículo 14, diz: o ensino do sábio é fonte de vida. Olha aí, passagem paralela à nossa de Eclesiastes. Está vendo? O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. Proteção. Mesmo tom. Muito bem. Mas, pastor, ele poderia estar se referindo, e alguns estudiosos acham que ele estava à vida espiritual, à esfera espiritual, ou a ambos, como já comentei. Então, o que ele quer dizer aqui é que a verdadeira sabedoria leva à vida eterna. Aí o dinheiro, aí acabou-se, aí sumiu. Nessa vida aqui, o dinheiro ainda protege, como já comentei e tal. Mas a outra protege mais, é melhor. Mas quando puxou para a vida eterna, acabou-se. O dinheiro faz atrapalhar.
Mais fácil entrar. Vocês conhecem a história do camelo no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Então, quando puxa para a eternidade, aí acabou. Salmo 111, 10. Vou ler só mais essa passagem e outra e vou encerrar. Salmo 111, 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O temor do Senhor é a reverência ao Senhor como Deus. É o caminho para você se dobrar diante dele, para você fazer o que ele quer, se arrepender, no caso, que é o que ele quer, dos seus pecados em Cristo, se entregar a Cristo. É o caminho, é o caminho. Sabedoria do alto, que espetáculo. O temor a Deus é o começo da caminhada maravilhosa a Cristo. Então, por fim, Provérbios 13, 18, diz: ela é árvore de vida, falando de sabedoria. Não vou ler o contexto. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Que Deus nos ajude a buscar sabedoria do alto e a saber utilizá-la de uma maneira pragmática. Prática. Absolutamente prática. Porque nos dias de hoje, não vem assim. Não, se fosse 100 anos atrás, é até mais fácil praticar. Mas hoje, na sabedoria de Deus, aqui não dá. É mais difícil, vai levantar mais dificuldades, pode trazer mais perseguição, mas dá. Para aplicar a sabedoria, receber e aplicar, dá e dá. Sim, funciona hoje, como em qualquer época, antes de Cristo voltar e mudar as coisas. Então, peça sabedoria a Deus, se disponha a praticá-la, a pagar o preço, e honre a Deus com isso, e seja muito feliz em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, a nós crentes, a aplicar tudo isso para valer no nosso dia a dia. E a pessoas sem Cristo, que só tem sabedoria do mundo, que pode ter alguma utilidade, sem dúvida, mas muitas vezes pode ser enganosa e misturada com outras coisas e acaba não sendo tão útil, nem perto do que a outra. Então, se o Teu Espírito está tocando corações de pessoas aqui e começando a transmitir um certo grau, mesmo pequenino, de sabedoria, ou de abrindo um pouco os olhos para enxergar, começar a enxergar, mesmo de uma maneira muito embaçada, enxergar o rosto do Senhor Jesus Cristo, que Tu possas continuar dando essa sabedoria ao ponto da pessoa se arrepender e se entregar a Ele, Cristo. Não há no mundo um passo mais sábio do que esse. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.